Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre conjuntura econômica. Está aqui na minha frente o Valor Econômico de hoje, que fala o seguinte: custo do Pronampe dispara e risco de calote preocupa. Parcelas do programa de auxílio a micro e pequenas empresas têm taxa de juros atreladas à Selic. Vou pensar um pouco em cima disso. O que aconteceu em 2020? Nós tivemos uma paradeira na economia e aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o nosso governo, que se dizia tão liberal, que na realidade o Guedes é muito liberal, mas o governo em si tem muito pouco de liberal, teve que fazer algumas medidas que alguns dizem que são medidas keynesianas, de vocês injetar dinheiro na economia, de emprestar a juro baixinho. Mas eu tenho um amigo economista, meio gozador, que diz o seguinte, diz assim: o Lanari, na crise todo mundo é keynesiano. Ou seja, você tem que injetar dinheiro até os Estados Unidos. Por que aconteceu depois da crise de 2008 e que ocorreu e que vai indo até hoje o tal do quantitative easing? É o governo comprando títulos e injetando dinheiro no sistema o tempo todo para reativar a economia. Mas vamos voltar ao caso da pequena empresa. E vamos pegar um HP12C aqui. Bom, o cara pegou dinheiro lá em 2020 com uma Selic de 2,25, 1,0225 e uma taxa de juros de 1,25, 1,0125. Ou seja, o cara estava pagando a taxa de juros dele, real, capitalizada, Selic, mais a taxa, 3,53, arredondando. Pô, baratíssimo. E o objetivo era exatamente esse, ou seja, era você conseguir dar fôlego para que a micro e a pequena empresa conseguisse enfrentar aquele susto da demanda que aconteceu em abril, maio, junho, julho. O objetivo era esse. Bom, vamos imaginar esse cara hoje, tendo esse menos um empréstimo com um juro de uma Selic de 1,925 mais 1,0125. Ele passou de um juro de 3,53 para um juro de 10,62. Pomba, que pulo! Ou seja, quando você tem empréstimos cuja parte do custo é atrelado a algum índice, você corre esse risco. E os bancos agora vêm dizer que nós tínhamos avisado que atrelar o custo desses financiamentos a um indexador qualquer, o risco era muito grande. Isso é engenheiro de obra feita, né? Você criticar depois que a coisa aconteceu. Mas o que está acontecendo é que subiu muito o juro e a taxa de inadimplência também cresceu. E comparado com as taxas médias de pessoas jurídicas de banco, a taxa está muito alta. E alguém aqui, ao longo desse artigo, fala o seguinte: mas não dá para você comparar uma taxa de inadimplência de um programa assistencial com a taxa de inadimplência de operações normais do banco. Ou a operação é assistencial ou não é. E se ela é assistencial, logicamente ela vai ter uma taxa de inadimplência maior do que as operações normais de um banco. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, ao longo desse artigo todo, só para vocês verem alguma coisa, que apesar de tudo, diz aqui um banqueiro, disse: olha, realmente subiu muito, mas qual fonte de financiamento para micro e pequena empresa paga um juro? Deixa eu fazer uma outra conta aqui, porque em 2021, deixa eu pegar aqui, era 9,25 mais 6, se não me engano. Então vamos embora, 1,0925 mais 1,06 multiplica 15%, 15,80, 16. Agora, por favor, alguém me avisa que eu gostaria de conhecer uma fonte de financiamento para micro e pequena empresa que cobre uma taxa efetiva de 16% ao ano. Eu não conheço. E, aliás, por a gente falar em taxa efetiva, é um negócio engraçadíssimo quando a gente
começa a conversar em aulas de graduação em matemática financeira sobre antecipação de recebíveis, e que a gente chega para os alunos e diz o seguinte: ó, essa briga entre o empresário e o bancário achando que o empresário não sabe fazer conta, e o empresário achando que o bancário age de má fé. Por quê? Porque as taxas dos dois a taxa vai ser diferente. E mesmo que você não coloque nenhum tipo de tempero na operação, ela vai ser diferente por definição, porque a taxa de desconto é antecipada. E o cálculo de juro que o empresário faz, seja ele juro simples ou juro composto, é postecipada. Então, mesmo que você não coloque tempero nenhum nesse acarajé, a taxa de desconto informada vai ser necessariamente menor do que a taxa de juros calculada pelo empresário. E no fundo, é um problema de comunicação. Eu fui gerente geral de marketing de uma instituição financeira em São Paulo, quando eu trabalhei em São Paulo. E numa das reuniões que eu estava participando, eu propus que ao pessoal da diretoria operacional, não sei o que e tal, vamos fazer uma campanha de informação aos nossos clientes de quanto custa realmente o dinheiro para eles. Que assim a gente fideliza o cliente. Um diretor virou somente: ô Lanari, deixa de dar uma de professor para cima de mim. Pô, o empresário que vai aprender a fazer conta, a gente sabe fazer, deixa a gente quieto aqui ganhando o nosso dinheiro. Situação típica de banco de negócio. Banco de relacionamento é outro papo. Não existe praticamente banco de relacionamento no Brasil. Mas nós estamos falando de taxa. Não existe essa taxa, ainda é a taxa mais barata. Mas a gente não pode olhar para o problema de pequena, média e microempresa só do ponto de vista de custo. Vamos dar uma olhada do outro lado, nas margens com que a pequena e microempresa trabalha. 2020, queda de demanda, margens apertadíssimas. 2021, a coisa começou a andar, as margens começaram a subir. Só que esse ganho de margem foi também sendo engolido pelo aumento do custo financeiro. A Selic vem subindo e vai até 12%, 11,5%, 12%. E aí? A grande dúvida em relação a esse custo todo é como é que vai ser o ano que vem. Porque quando você sobe a taxa Selic, você está combatendo a inflação. Via o quê? Via arrefecimento de demanda. Se a demanda cai, as margens dos comerciantes, dos pequenos industriais, dos microempresários, essa margem também cai. E a margem caindo e a taxa subindo. Esse é o grande medo, e esse é o meu medo também, em relação ao ano que vem. Como é que vai ser? Você não pode ter um aumento de taxa de juros e, ao mesmo tempo, você não ter um efeito sobre a atividade econômica. Vai acontecer. E talvez, dizem inclusive nesse artigo aqui, que o grande teste de inadimplência vai ser primeiro semestre, ou talvez até alguém esticando mais, segundo semestre de 2022. E qual é a solução? Meus amigos, se eu soubesse, eu estaria talvez aí como assessor do nosso ministro da Fazenda ou assessorando algum outro candidato para a eleição do ano que vem. Não tenho a resposta, não tenho a solução mágica. O que o pessoal vem falando aí é em você prorrogar a carência dessas operações. Mas carência é uma coisa engraçada. Para o empresário bem organizado, ele sabe que aquela carência é para ele acumular caixa para poder enfrentar os pagamentos futuros. Para o cara que está trabalhando o dia a dia e sobrevivendo, isso é uma folga para ele poder respirar. E depois a gente vê. Então, o que pode ser uma benesse, pode ser também uma armadilha, em termos de o que você faz com essa carência. Mas a conversa que se tem hoje é de você esticar a carência. E aí, o meu olhar crítico vem e diz o seguinte: até quando? Uma hora isso vai ter que ser pago. Ou uma hora isso vai ter que ser inscrito em créditos em liquidação, alguma coisa desse tipo. Então, fica como final dessa nossa conversa aqui uma situação interessante, que é o seguinte: não existe benefício sem custo. Se a gente está botando essa taxa lá em cima
para ter como benefício a queda da inflação, um dos custos que nós vamos ter que incorrer é exatamente essa incerteza em relação à sobrevivência de micros e pequenas empresas. Por quê? Custo financeiro subindo e uma grande probabilidade de que as margens operacionais da empresa venham diminuindo. E com isso você caminha para um impasse financeiro que não necessariamente um aumento de prazo de carência vai resolver. Eu ouvi uma vez de não sei quem dizer que a economia é uma profissão triste. Por quê? Porque, primeiro, nada acontece rapidamente. Não tem como você botar põe a taxa Selic a 14%, pum, a inflação cai no mesmo dia, no dia seguinte. Não é assim. E era isso que era cobrado quando o Plano Real entrou e que o governo ia ajeitando as coisas e o pessoal, muita gente que hoje em dia defende o Plano Real, naquela época dizia o seguinte, mas e a inflação? Essa inflação não cai? Acabou caindo. Então, para finalizar essa nossa conversa, qual vai ser o custo dessa estabilização econômica? Possivelmente uma desaceleração da economia e um mercado extremamente difícil o ano que vem para micro e pequena empresa. Eu torço para estar errado, mas é o que parece que vai acontecer. Muito obrigado. Hoje a gente conversou sobre o que está acontecendo aí fora. De vez em quando a gente precisa olhar com os olhares críticos. Quero conversar com vocês nos próximos vídeos sobre o fenômeno do Nubank, que é um fenômeno muito interessante. O Nubank, que era uma startup, de uma moça que saiu do Banco Itaú, que se juntou com outro rapaz, para mim um rapaz, quase um adolescente, se juntaram, montaram um negócio que está aí como o primeiro ou o segundo banco mais valioso da América Latina. Vamos conversar sobre isso, mas não hoje. Hoje não quero abusar muito da paciência de vocês. Se vocês gostaram, cliquem. Se vocês estão gostando dessas nossas conversas, me acompanha no nosso canal. Quem sabe eu consigo ajudar você a diminuir o seu prazo de passagem de trabalhador do conhecimento para trabalhador da sabedoria. Valeu, um abraço para vocês.